Agora vamos pensar aqui junto sobre uma coisa. Primeiro, nós vivemos um verdadeiro horror, com uma escalada impressionante de casos de Covid-19, obrigatoriedade do uso de máscaras, isolamento social assim, por toda parte, milhares de mortes registradas no país. E que desespero que foi, né? Depois veio a vacina, que foi fundamental, na verdade é fundamental, para reduzir os casos. O cenário seguiu com uma situação assim mais tranquila, mas que ainda deixa claro que a Covid-19 deixa claro para a gente, ela está aí. Agora tem um novo momento, viu gente? Um aumento de casos aí registrados em Uberlândia, o perfil é diferente, mas a gente vai conversar sobre este cenário agora. Por quê? Porque o período do ano, ele propicia, né, facilita aglomerações de pessoas, aqueles ajuntamentos familiares, isso é super comum. Então, sobre todo este quadro, eu vou conversar agora com o médico Cláuber Lourenço, que é coordenador da rede de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia. Bom dia, doutor Cláuber, tudo bem? Bom dia, Tânia. Obrigado pelo convite do Manhã Total. Sempre muito bem-vindo, sempre riquíssimas informações o doutor Cláuber traz. E eu gosto de tocar as mãos, porque durante muito tempo a gente nem pôde fazer isso, né, doutor Cláuber? Exatamente. E nós dois temos uma vantagem, nós dois estamos com quarta dose de vacina. Isso. Isso é bom, né? Quarta dose. A gente falou desse cenário, né, que eu introduzi aqui o assunto, e a vacina veio, então, e mudou toda essa situação. Mas o que a gente pode dizer nesse momento em que mortes foram registradas na região, né, e em Uberlândia mais internações? O que a gente tem agora, Tânia, é um panorama do seguinte. Trouxe uma nova variante, né? A Omicron veio, dela veio uma mutação que a gente chama de BQ1. Isso aconteceu em todo o país, está acontecendo em vários lugares, não é isolado de Uberlândia. Aqui a gente não teve, inclusive, o isolamento técnico dela ainda. Mas eu sempre disse isso em outras vezes. Uberlândia por ser um centro tão importante comercial, que circula todo o país aqui, também circula, infelizmente, as cepas. Então, nós temos aqui, com certeza, ela presente. Nós vínhamos num cenário, Tânia, de 8 a 10 casos positivos por dia. Isso vinha, quer dizer, um número muito pequeno, muito pequeno. Se a gente fizer uma lembrança da população, em janeiro desse ano de 2022, em fevereiro, nós batemos mais de 3 mil casos por dia positivos. É verdade. Então, 8, 10 casos é muito controlado. Isso veio aumentando principalmente nos últimos 10 dias. E hoje nós estamos com uma média diária em torno de 150 casos. Ontem, inclusive, a gente teve aí 197 casos, né, de positivos para a Covid. O que isso mostra? Mostra realmente que algo aconteceu diferente. O que aconteceu? Uma nova cepa circulante. O que é o reflexo disso? Felizmente, a gente ainda não teve, importante, ainda não teve nenhuma pressão de internação. Não teve? Não. Quantos internados hoje? Nós temos hoje, nesse momento, eu tenho 12 pacientes internados em enfermaria, tá? E eu tenho 4 internados na rede municipal em UTI. É um número que a gente considera muito tranquilo, perto do que a gente já viu, mas é claro que fica sempre uma luz amarela ascendente. Por quê? Quando eu tenho uma positividade aumentando, Tânia, eu tenho também a possibilidade de aumentar a internação. E claro, em pacientes internados, principalmente em UTI, a gente sempre tem o medo de quê? De óbitos, né? Verdade. Esse número de óbitos, Tânia, ele também ficou muito controlado. Para você ter uma ideia, nos últimos 60 dias, a cidade registrou 3 óbitos. A gente queria que fosse 0 óbito. É verdade. Mas a gente já chegou a registrar aqui, já te dei entrevista com mais de 30 óbitos em um dia. Um dia só. Então, quer dizer, o número é controlado, mas a gente acende uma luz amarela. Agora, o pessoal de casa sempre pergunta, viu, doutor Cláuber, o perfil, né, dessas pessoas. Falamos desse número de internações. A Secretaria Municipal traçou quem são essas pessoas que estão internadas? Essas pessoas são 93,5%. Olhem para vocês verem o número. 93,5% dos internados ou estão sem nenhuma vacina ou estão com seu esquema vacinal incompleto. As doses de reforço, né? Isso, Tânia, exatamente. Às vezes a pessoa não tomou a terceira dose, já tinha direito, às vezes não tomou a quarta dose, já poderia ter tomado. E esse número, Tânia, para ser mais exato, hoje em Uberlândia, 72% de quem poderia ter tomado a primeira de reforço, que é a terceira dose, tomou.
Quer dizer, nós temos 28% atrasada. A quarta dose, o número é mais preocupante. Eu tenho mais de 40% da população que tem direito à quarta dose e ainda não tomou. Nós estamos com cobertura em torno de 59%. Então, são 40% de pessoas em uma dose que não tomou e na outra, cerca de 30% que não tomou. Quer dizer, essas pessoas estão com seu sistema vacinal incompleto. A expectativa é que as pessoas completem esse esquema vacinal, porque muita gente que não acredita, que não tomou a vacina, que acha que não é necessário, até porque os números já então estão mais controlados do que vivemos em épocas passadas, então a gente consegue provar assim, com essa estatística a importância que foi a vacina. Nós aqui fazemos um acompanhamento desde o início do Covid com algumas cidades, sabe, Tânia? Por que acontece? O comportamento de Uberlândia, nós temos algumas cidades que se assemelham muito a nós. Quais são? Não adianta a gente comparar, e eu sou também muito sincero, com uma cidade, por exemplo, do interior do país que circula pouca gente. Não, eu tenho que comparar com São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia e Ribeirão Preto, que está muito próximo a nós aqui. O que a gente vê? Nessas cidades, em média, o comportamento do internado é a mesma. E mais de 90% dos internados têm o mesmo perfil, não vacinado ou com esquema vacinal incompleto. E algumas dessas cidades, a pressão de internação de UTI já começou muito mais forte. São Paulo, por exemplo, ele teve um aumento em 7 dias de internação de UTI de 193%. Olha, que sério. É sério. Então, a gente fala que os números ainda estão controlados, mas a gente tem que ter muito cuidado. Tem aglomerações agora em fim de ano, vamos manter então essa palavra. Nós não temos uma situação fora do controle agora, mas precisamos, porque tivemos a Copa do Mundo, agora Natal, Réveillon. Vamos lembrar o ano passado, 2021, nessa mesma época do ano, tínhamos uma situação extremamente controlada na cidade. Quando chegamos em janeiro e fevereiro, todos vão lembrar que nós saímos de poucos casos por dia para mais de 3.000 casos por dia. Isso não foi só em Uberlândia, foi em todo o Brasil. Naquele momento tinha entrado a Omicron aqui. Foi uma coisa assustadora de positividade, também não refletiu tanto em internação. Mas o que acontece? Você falou muito bem. Tivemos Copa do Mundo, aglomeração. Vamos ter Natal. Ainda Natal é um momento muito família. Geralmente você relaciona com as pessoas que você já se relaciona no dia a dia. Agora, a festa de Réveillon. O Réveillon. E foi exatamente 15 dias depois do Réveillon, 14 dias, mas por volta do dia 15 de janeiro, houve a explosão de número de casos. A gente não quer que isso aconteça e a gente tem o único verdadeiro modificador dessa doença. Aqueles que não acreditem, os números são comprobatórios, a gente nem discute mais isso hoje. A decisão de não tomar é individual da vacina, mas que ela funciona, é eficaz, mostrou segurança, não tem dúvida. É a vacinação. A vacina é o único meio. E eu vou aproveitar. Houve uma fala na internet em que o Uberlândia estava desabastecido de vacina por uma ocasião específica de publicações. Isso é mentiroso. A cidade, ela tem sim a vacina para as pessoas tomarem. Claro que a gente depende 100% do Ministério, né, Tânia? A gente já até pediu muita ajuda aqui. Hora ou outra, falta vacina pediátrica e a gente sempre noticia, mas a vacina para o adulto, ela chegou inclusive essa semana, um pouco mais de dose, está distribuída. Às vezes acontece a pessoa em uma sala não ter, tem na outra sala de vacina. Obrigada, Dr. Klauber. Volte outras vezes que a gente tem que continuar falando deste assunto, viu? Obrigada mais uma vez. Obrigado.